Naum capítulo 1 e o versículo 3. Acharam aí? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Eu quero trabalhar com você aqui essa única frase: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Em específico, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Você crê que essa é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Olhe para mim. O livro de Naum, o livro do profeta Naum, um pequeno livro. Naum está entre os chamados profetas menores. Isso aqui não tem a ver com o nível de importância do profeta. Profetas menores ou profetas maiores é apenas uma classificação didática para facilitar a nossa compreensão. Se é maior ou menor tem a ver com duas coisas: com o tempo em que ele exerceu o ministério profético, mas principalmente com o tamanho do livro. Então o profeta Naum, o livro do profeta, está entre os livros dos profetas menores. Naum traz um contexto repleto de contrastes. O livro descreve o poderoso império do povo pagão e mostra para nós o triunfo certo da justiça em relação à injustiça, em relação ao paganismo, em relação àquilo que as pessoas faziam e desagradavam a Deus. O tema central do livro é a destruição de Nínive. Essa mensagem é para você um pouco mais conhecida. Lembra do profeta Jonas? Jonas foi ordenado por Deus para ir à cidade de Nínive, pregar, trazer um alerta. Jonas, em um determinado momento, fugiu, foi para outro lado, mas por fim acabou indo lá pregar. Naum é um complemento da mensagem do profeta Jonas. É aquilo que o profeta havia profetizado alguns anos atrás, e agora Naum veio reforçar. Naum veio trazer um novo alerta. Ambos os profetas, tanto Jonas quanto Naum, profetizaram a destruição do povo mais poderoso da sua época. A cidade de Nínive era uma cidade forte, uma cidade bem murada, bem protegida. Falar na destruição de Nínive é a mesma coisa de falar na destruição das poderosas nações do mundo. Era algo que parecia uma falácia, uma bobagem. O significado, portanto, da mensagem de Naum é que nenhum império, nem ninguém está livre de prestarem contas diante de Deus. Cedo ou tarde, todos vão comparecer diante de Deus para prestarem contas, para esclarecerem a Deus as suas obras, os seus feitos, as suas escolhas, as suas decisões. A mensagem do profeta declara que o Senhor é quem tem a última palavra contra o mal. O profeta Naum foi chamado para profetizar. E nesses 3 primeiros versos nós lemos algumas características rápidas acerca de Deus, que a geração atual, até de crentes, não está muito acostumada a ouvir essas coisas. Naum fala de um Deus que é zeloso, até que nesse aspecto
nós estamos mais familiarizados. Mas Naum fala também de um Deus que é vingativo. Ele fala de um Deus que é cheio de ira, de um Deus justo, poderoso, e que ele não inocenta o culpado. Fala de um Deus que é onipotente, entre outras características. Por mais de 500 anos, Nínive e os assírios foram temidos. Eles tocaram terror, principalmente na Ásia Ocidental. E embora a paciência, escute o que eu vou dizer aqui, embora a paciência de Deus seja infinita na profundidade, ela não é eterna na sua duração. Isso aqui é interessante. A paciência de Deus é infinita na sua profundidade, ela é grande, ela é imensa, ela é infinita, mas na sua duração não. Chega um momento que a paciência de Deus esgota, e então Deus resolveu agir de uma certa maneira para trazer então juízo àquela nação. Nínive havia ultrapassado um limite sem volta, e estava agora prestes a enfrentar o juízo de Deus, um juízo que não falharia para se manifestar. Esse é o contexto geral do livro. E o que eu quero trabalhar com você aqui, como eu disse lá no começo, na frase que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Pensa comigo, o que é a tempestade, o que é a tormenta? São fenômenos da natureza que causam pavor, que causam medo, que tiram o nosso sossego. Aqui na nossa região, por esses dias, choveu bastante. Não chegou ao nível das tempestades, não chegou ao nível das tormentas, mas mesmo assim, já teve gente passando um pouco de aperto. Os romanos acreditavam que os trovões eram umas batalhas dos deuses contra os titãs. Entre os nórdicos, Thor, aquele Thor lá dos desenhos e dos filmes, Thor era o deus dos trovões e dos raios. Eles acreditavam que os trovões eram o barulho do movimento das rodas da carruagem de Thor, e os raios surgiam quando ele arremessava o seu martelo. Era essa a crença, um mito. No Oriente as pessoas adoravam os deuses voltados para a natureza. Escute isso. A natureza era uma espécie de Deus, ou tinham as divindades que eram associadas a algum fenômeno da natureza, como por exemplo, as chuvas fortes, as nuvens em Canaã, eram vinculadas a Baal, por exemplo. Nenhum ser humano é capaz de dominar uma tempestade. Quem tem o controle dos relâmpagos na sua mão e aperta para o relâmpago aparecer e dá um stop para o relâmpago parar de aparecer, algum ser humano tem esse controle? Nenhum ser humano é capaz de dominar uma tempestade. Para nós, as tempestades elas são assustadoras, elas provocam medo, provocam desespero. Para nós, as tempestades elas apresentam e parecem totalmente arbitrárias. Elas fazem os seus zigue-zagues, batendo aqui e acolá, às vezes destruindo coisas. Portanto, contudo, todavia, não apresenta nenhuma ameaça para o Deus que nós servimos. É Ele quem tem o controle da tempestade. Deus não perde o seu caminho na tempestade, é o que o profeta está dizendo. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. As tempestades não frustram os propósitos de Deus.
As tempestades não atrapalham o agir de Deus. Deus não perde o controle. Deus tem o seu caminho na tempestade. Significa que aquilo que causa medo para nós, aquilo que causa pavor em nós, não faz Deus perder a direção, não faz Deus perder o rumo. Deus continua sabendo para onde vai. Deus continua sabendo o caminho que deve seguir. Deus continua tendo o controle de todas as coisas. Deus é Senhor absoluto de todas as coisas. A tempestade não faz Ele perder o controle. Ele reina de eternidade a eternidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não acrescente a palavra será. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não, a Bíblia não diz isso. O será aqui dá uma ideia de mudança, dá uma ideia de que está sujeito a alguma coisa. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não perde o controle de nada, irmão. Aliás, nem quando a igreja for arrebatada. Esse negócio que o dia que Deus perdeu o controle, a igreja foi arrebatada, isso não é verdade. A igreja será arrebatada porque Deus continua no controle. Jesus vai continuar sendo Deus quando a igreja for arrebatada. O profeta oferece um relato importante, um relato que parece poético, a respeito do poder de Deus, a respeito do controle de Deus. Deus tem o seu caminho em meio às tempestades. Ela não deve ser confundida com Deus, como faziam os antigos, como eu mencionei aqui. Elas são criaturas de Deus também. Foi Deus quem as criou, as tempestades, as tormentas. Olha o que diz o Salmo 29, versículo 3: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória é quem faz trovejar. O Senhor está sobre as muitas águas. O Senhor tem o seu caminho na tempestade. A vida da gente, olhe para mim, a vida da gente tem as tempestades. A nossa vida é cercada de acontecimentos que surgem do nada. Esses dias, essa semana, foi um dia dessa semana, parece que foi quinta-feira, aqui para uma direção aqui, estava no finalzinho do dia, armando uma chuva muito grande, um nevoeiro muito escuro. E a impressão que a gente tinha ao olhar já no finalzinho do dia, da tarde, é que iria cair uma tempestade. Aquelas nuvens estavam mostrando que uma tempestade estava vindo. Uma tempestade se formava. A gente percebe lá, a minha mãe sempre dizia, quando olhava no alto, no horizonte assim, aparecendo uma nuvem, o formato da nuvem, a minha mãe olhava e dizia: olha, aquelas nuvens ali são nuvens de chuva. Pode ser que está vindo chuva por aí. E a gente ficava naquela expectativa, naquele período de seca, e às vezes uma nuvem aparecia diferente. Será que a chuva está vindo? Mas às vezes a nossa vida, a tempestade vem com um dia ensolarado, dias azuis, noites claras e limpas. As tempestades às vezes vêm sem dar aviso. Se o caminho de Deus está no escuro e revolto, céu tempestivo, com certeza também Ele está nos momentos das nossas tempestades, nos momentos em que a situação de tormenta surgir na nossa casa, na nossa vida, no momento em que estivermos enfrentando perdas dolorosas, dificuldades, um tempo tempestivo. O que perde para nós o alcance do nosso controle, o que está fora do limite nosso de agir, Deus continua tendo o seu caminho no meio da tormenta e da tempestade. Pare as suas mãos assim como quem recebe. O Senhor está dizendo para pessoas que estão aqui me ouvindo:
Oh, meu filho, você não está sozinho no meio dessa tormenta. Você não está sozinho no meio dessa tempestade. Sinta a minha mão te conduzindo no meio dessa tempestade. Eu tenho controle. A tempestade não me faz perder o controle. A tempestade não me faz perder o domínio. O Senhor está dizendo para a gente que está me ouvindo aqui, que a tempestade está te causando medo, está te causando pavor, mas Ele está te dizendo: eu estou com você no meio dessa tempestade. Você recebe essa palavra, diz amém. Ele tem todo o poder sobre as nossas tempestades da vida. A tempestade não faz ele perder o caminho. Segunda coisa, a tempestade não anula o seu poder. Já era noite. Jesus repousou depois de um dia intenso de trabalho. Jesus foi descansar. E ele se envolveu num profundo sono, que nem mesmo uma tempestade furiosa em volta não o perturbava. E de repente os discípulos, apavorados, mesmo sendo acostumados com o mar, eles interromperam o sono de Jesus. Mestre, o Senhor não dá conta de que nós estamos quase perecendo? Olha, nós estamos quase afundando. A maneira como eles falaram com Jesus indica que estavam tomados de medo. E Jesus confirmou isso no versículo 40. Jesus perguntou para eles: por que vocês estão com tanto medo? As tempestades causam medo, causam pavor. A pergunta deles: não te importa? Indica que eles tinham a impressão que Jesus estava totalmente indiferente aos problemas que eles estavam enfrentando. Indica que Jesus estava desatento. Eles tiveram essa percepção. Isso mostra que aquilo que apavorava os discípulos, aquilo que causava medo nos discípulos, estava totalmente no controle de Jesus. Escute isso: as tempestades não anulam o poder de Deus. As tempestades não tiram o poder de Deus. Os discípulos estavam com medo, mas Jesus não estava se importando aqui no sentido de que a tempestade não o incomodava. A tempestade não gerava nele nenhum pavor, não gerava nenhum dano. Em meio às tempestades que enfrentamos, senhoras e senhores, às vezes também nós temos essa sensação, a sensação de que estamos sozinhos. Quantas vezes na nossa vida, enfrentando alguma dificuldade, alguma tempestade, já não passou na nossa cabeça a ideia de que Deus nos abandonou, de que Deus está indiferente a nós? Ou será que isso já aconteceu só comigo? É comum nos momentos da adversidade alguém pensar assim: Deus não se importa comigo, Deus não está me vendo, Deus está desatento, está desapercebido em meio aos problemas que eu estou vivendo. Escute aqui, no meio de toda a provação, Jesus realmente está com sua igreja. No meio da adversidade, Jesus de fato está com sua igreja. Nenhuma tempestade acontece sem que Ele não saiba, sem que Ele não tenha ciência. Nenhuma tempestade anula o seu agir. Jesus se levantou enquanto os discípulos clamavam: o Senhor não está vendo, o Senhor não está se importando. Jesus se levantou do seu sono, repreendeu o vento e o mar. Olha as expressões que Jesus utilizou: cala-te, aquieta-te. Que expressões são essas? Expressões de alguém que tem o controle, expressões do Senhor para a sua criatura. Essas são expressões do mestre para um servo.
para uma criatura: cala-te, aquieta-te. E o texto diz, Marcos 4:39, e o vento se aquietou e tudo ficou calmo. A reação dos discípulos agora, no versículo 41, sabe qual foi? Quem é esse? Sabe o que eu imagino? Olha aqui, eu imagino os discípulos, depois daquela chuva imensa, o mar agitado, batendo água para lá e para cá no barco. Os discípulos disseram que o barco estava quase afundando. Para o barco afundar, gente, tinha que ter muita água dentro do barco. A chuva e as ondas agitadas foram colocando água para dentro do barco. E eles disseram: estamos quase afundando. E agora Jesus disse para o vento e o mar: cala-te, aquieta-te. E tudo ficou calmo, quieto. O vento obedeceu o comando de Jesus, o mar obedeceu o comando de Jesus. E agora vem a minha imaginação: os discípulos apanhando um balde, uma vasilha, e começando a encher esse balde e jogando para fora. Pega o balde de água, enche, joga para fora, e olhando um para o outro e perguntando: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Quem é João? Quem é Pedro? Quem é Tiago? Esse é o Deus Todo-Poderoso, que tem o seu caminho no meio da tempestade e da tormenta, e a tempestade não anula o seu poder. Salmo 89, 8 e 9. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu? Tu és totalmente fiel, governa os mares revoltos e acalma as tempestades agitadas. Os judeus já tinham cantado isso dezenas, centenas de vezes no Salmo. E agora, olha que coisa fenomenal, eles estavam vendo agora o Deus encarnado, Jesus, ali junto com eles, fazendo aquilo que eles apenas cantavam. Eles presenciaram agora Jesus fazendo diante dos seus próprios olhos, e a pergunta de fato não poderia ter sido diferente: quem é este? Quem é este? Oh, aleluia! Esse é Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que a tempestade não anula o seu poder, aquele que continua tendo todo o poder diante das tempestades, diante das circunstâncias, diante dos problemas. Ei, meu irmão, Deus continua sendo poderoso em meio às tempestades que enfrentamos. Ele é todo poderoso. Sabe, às vezes a nossa fé é testada quando as coisas vão bem na nossa vida. É fácil continuar crendo no poder de Deus, é ou não é? Você quer ver uma expressão que normalmente a gente diz? Deus está sendo muito fiel comigo. Quando é que você ouve expressões assim? Quando a pessoa recebeu uma grande bênção, quando a pessoa está muito bem, quando aquilo que ela faz está prosperando, está fluindo, quando as coisas vão sob controle. Eu nunca vi ninguém dizer: Deus está sendo muito fiel comigo, quando o vento está soprando, quando a tempestade está batendo. Aí a gente muda a expressão: eu estou sendo duramente provado, eu estou sendo provado, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Ei, Jesus continua tranquilamente no controle de todas as coisas. Ele continua tranquilamente todo poderoso em meio às tempestades, em meio aos vendavais. Terceira coisa, Deus tem no meio das tempestades. Deus não perde o caminho, primeiro. Segundo,
A tempestade não anula o seu poder. Terceiro e último, Deus revela o seu cuidado em meio às tempestades. Em Atos capítulo 27, a partir do versículo 14, Atos 27, 14 ao 44. O texto mostra para a gente, em todo o capítulo 27, mas o que eu quero trabalhar aqui agora, é a partir do versículo 14, é uma viagem que Paulo estava fazendo para Roma. Paulo estava preso, ele foi preso e apelou para o tribunal de César. Paulo tinha dupla cidadania. Paulo era judeu e Paulo era romano. Então, quando ele foi preso pelos seus irmãos judeus, ele apelou para a sua cidadania romana. E ele disse o seguinte: olha, eu sou cidadão romano, portanto esse tribunal aqui é mais ou menos o que a gente vê acontecendo no Brasil, que apela para um tribunal, daqui a pouquinho apela para o outro, daqui a pouquinho apela para o STF, aí quando chega lá no STF você já viu. E aí Paulo apelou: olha, vocês não têm competência para me julgar, eu tenho que ser julgado por César, por Roma. O tribunal aqui não tem competência. E aí colocaram Paulo e mais um monte de prisioneiros, com soldados, prisioneiros e marinheiros. Eram no total naquele barco 276 pessoas. Eles saíram em uma viagem, em uma época que não era aconselhável viajar. Quando você pega o início do capítulo 27, acompanhe comigo, você vê o conselho para que aquela viagem fosse prorrogada, fizessem ela num outro momento. Mas o capitão resolveu ignorar os conselhos e partiu. A bordo daquele barco, 276 pessoas, que acabou, como esperadamente por Paulo, açoitado por uma grande tempestade. Soldados e prisioneiros ficaram vários dias sem comer. Eles começaram a jogar aquilo que não tinha tanta utilidade para fora do barco, para aliviar o peso. Eles ficaram à deriva. Você pega, tem um verso no capítulo 27, que o relato diz que eles ficaram vários dias e noites sem enxergar o céu. O tempo estava fechado, nuvens cobriram toda a região, todo o mar onde eles estavam. A tempestade bateu forte, o navio não obedecia mais o comando do piloto. Então cessaram a manobra, desceram as velas e deixaram o barco à deriva, deixaram as ondas tocarem o barco. As ondas arremessaram o barco, bateram no barco para lá e para cá, foram arremessando e ele ficou à deriva. Matthew Henry disse uma frase interessante: quando é inútil se esforçar, é sábio se render. Paulo já havia sofrido 2 outros naufrágios. Segundo aos Coríntios 11, 25, ele diz isso. E ele sabia que Deus, do mesmo jeito que livrou ele dos outros, o livraria também naquele. Quem me ouve diz amém. Os soldados chegaram à conclusão seguinte: nós vamos matar os prisioneiros, e aí escapa só a gente. Qual que era a questão? O prisioneiro, ali no caso ali eram vários prisioneiros sob a responsabilidade de um soldado. Quando os prisioneiros fugiam, o soldado era responsável pela fuga, e às vezes pagava com a própria vida. E aí os soldados disseram: olha,
a gente vai chegar a um determinado lugar que esses prisioneiros vão fugir. Então vamos matar esses prisioneiros. Só que tem um detalhe: Deus havia visitado Paulo no meio daquela tempestade e disse para ele: meu filho, ninguém nesse barco vai morrer. Preste atenção. Deus visitou Paulo no meio da tempestade e o garantiu que ninguém iria morrer. O Senhor está visitando gente aqui no início dessa noite para dizer e garantir para você que nenhum dano vai te causar essa tempestade, porque Ele tem cuidado de você no meio dela. Paulo alertou ao comandante: olha, não deixe ninguém sair, porque os marinheiros queriam sair e deixar os soldados darem o seu jeito. Tinha uma espécie de um bote salva-vidas, como é típico das embarcações, e os marinheiros queriam dar no pé. Paulo disse para o comandante: olha, é o seguinte, só vai sobreviver quem ficar no barco. É no barco que Deus está no controle. Irmãos, no meio da tempestade, sair do lugar onde Deus quer é prejuízo, é aumentar ainda mais o risco. Deus falou com Paulo: olha, todo mundo que ficar no barco vai sobreviver. Se alguém sair, ele está fora, perdeu a garantia, perdeu a proteção. O comandante não deixou ninguém sair do barco, e Deus cumpriu a sua palavra, e o barco se arrebentou, o barco ficou destruído. Eles se salvaram em cima de tábuas e destroços da embarcação. Ninguém perdeu a vida. Deus cuidou de todos aqueles homens que estavam naquela embarcação. Escute uma coisa aqui, meu filho: no meio da tempestade, Deus revela o seu cuidado. Eu já enfrentei momentos na minha vida que eu pensava também que não iria sobreviver, mas quando a tempestade terminou, eu de fato percebi a mão de Deus me conduzindo no meio da tempestade, da tormenta. Deus tem o seu caminho, e um dos seus caminhos é cuidar dos seus filhos. Você recebe essa palavra, meu filho? Levanta a sua mão e diga alguma coisa para ele onde você está. Há momentos em que você quer conduzir a sua vida para uma direção, mas ela segue na direção contrária. Nem tudo que a gente planeja sai do jeito que a gente planejou. A vida é assim. Nem tudo que você sonha sai do jeitinho que você sonhou. As ondas revoltas às vezes superam a nossa capacidade de gerenciar. Tem coisa que a gente olha, irmão, e não tem como agir, não tem como colocar a mão. Existem circunstâncias da nossa vida que a inteligência humana, a estratégia humana, a capacidade humana é insuficiente. Tem coisas da nossa vida que a matemática de você calcular o risco não funciona. Às vezes as coisas saem do controle. Às vezes não conseguimos gerir tudo à nossa volta, e uma tempestade se arma, um vendaval se arma, uma prova vem, uma circunstância vem. É nesses momentos que às vezes a gente percebe que a crise pode ser maior do que as nossas forças. Escute isso. Vou repetir. Às vezes
a crise se torna maior do que as nossas forças. Isso faz parte da vida humana. Isso faz parte da nossa estadia aqui na terra. Só que tem um detalhe: nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível. Quando chegamos ao nosso limite, daí para frente é o agir de Deus. Daí para frente é com Ele. Talvez alguém aqui esteja vivendo uma situação parecida com isso. Você perdeu o controle da vida. Você perdeu o controle das circunstâncias. Controle de situações do seu casamento, na sua família, com seus filhos. Você perdeu o controle de coisas relativas à sua vida financeira. Controle de coisas relativas à sua saúde. Você fez o que podia. Você pode estar aqui como aquele navio em alto mar, jogado de um canto ao outro, sendo assolado, castigado, de um lado ao outro, sentindo agora o sabor ameaçador do vendaval. E olhando para tudo acontecer, e se sentindo impotente diante disso, se sentindo insuficiente diante disso. Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos dar esta palavra. Uma palavra para o seu coração. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Até pelo fogo não te queimará, nem chama alguma arderá em ti, diz o Senhor dos exércitos. Coisas que fogem ao nosso controle, coisas que fogem do nosso domínio. Mas em meio a isso tudo, aleluias, Deus revela o seu cuidado para conosco. Deus revela a sua proteção para conosco. O Senhor está te convidando aqui nessa noite, meu querido. Me deixe te conduzir, me deixe te guiar. Você está no meio dessa tempestade aí, e você não está enxergando o caminho. O vendaval já soprou, já bagunçou o caminho todinho. Você já não sabe mais o que é o caminho. Você perdeu a direção. O Senhor está dizendo para você: eu sou o Deus que não perco o caminho em meio às tempestades. As tempestades não limitam o meu poder. Eu sou um Deus que continuo cuidando dos meus em meio à tempestade. Você perdeu as forças, perdeu a direção, perdeu o ânimo, perdeu a coragem, perdeu a estratégia, perdeu as forças. O Senhor está dizendo: eu conheço bem o caminho em meio às tempestades. Eu sei a direção. As tempestades sempre causam grandes prejuízos. Eles aliviaram o barco para salvar a própria vida. Houve prejuízos enormes, perdas financeiras. Eu te convido para estar de pé comigo, por favor. As tempestades ameaçam, causam pavor. Olhe para mim. Quando o homem chega ao fim da linha, os recursos de Deus estão disponíveis. Uma palavra para o seu coração: quando o homem chega no fim da linha, os recursos de Deus estão disponíveis.
Eu já disse algumas vezes, eu vou confessar isso aqui para você: é o fim da linha. Eu já tive determinados momentos pontuais na minha vida, que eu disse essa palavra: é o fim da linha. No nosso fim da linha, os recursos de Deus continuam disponíveis. Ele nos dá um novo direcionamento. Ele mostra para a gente a rota. Olha, meu filho, aqui ó, a rota é essa aqui ó. Eu tinha um GPS que eu usei. Eu tenho o aparelho até hoje, mas parei de usar ele. Eu tinha um GPS que era o meu parceiro das viagens que eu fiz durante 20 anos pregando por aí afora. E o GPS que eu usava tinha um navegador. Isso acontecia muito dentro de cidades grandes. Ele traçava uma rota. E aí, de repente, se no meio daquele negócio lá eu me confundisse, ou mudasse propositalmente, a voz do GPS dizia assim: novo cálculo da rota. A Sofia um dia confundiu. Novo cálculo da rota. Aí até o GPS está falando de rota. Novo cálculo da rota. As tempestades nos fazem às vezes perder a rota. Os problemas às vezes nos fazem perder a direção. A desesperança humana nos faz perder a rota. O Senhor está dizendo para nós aqui nessa noite: novo cálculo da rota. Volta para a rota, volta para a direção. Você tentou dar o seu jeito no meio dessa tempestade e não conseguiu. Você piorou a situação. Você pensou que por você mesmo você iria resolver, que por você mesmo você daria o seu jeito, mas não deu. O Senhor está dizendo: eu tenho um novo cálculo dessa rota para você. Você vai voltar para o caminho, para a direção. Eu continuo no caminho da rota, eu continuo na direção, em meio à tempestade e à tormenta. A desesperança humana não fecha as cortinas para a intervenção de Deus. Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade.